senhor presidente Jânio Mendes, senhoras e senhores deputados. Hoje eu vi pela manhã na TV Globo dois assuntos que me parecem interligados, que gostaria de abordar aqui, exatamente sobre a privatização da Eletrobras e a Brasil Foods, BRF, uma empresa privada que junta duas empresas antigas no país, a Sadia e a Perdigão. E achei interessante que os comentaristas da Globo, especialmente a Miriam Leitão, que é um dos arautos da privatização no país, ela serve exatamente como formadora de opinião através da Rede Globo Televisão, direcionando a nossa população a aceitar a privatização como o caminho a ser buscado pelo povo brasileiro. E eu entendi que é preciso fazer uma reflexão sobre esse assunto. E inicio exatamente pela Eletrobras, em que esse governo, o desgoverno do presidente Temer, um governo ameaçado pela justiça, um governo sem qualquer opção proposta para a condução do Brasil, tenta se salvar através exatamente da privatização de empresas nacionais. Esse é o mecanismo escolhido por ele, que dá ouvidos a essa pessoa chamada Wellington Moreira Franco, grande idealizador da privatização do governo Temer. E é importante que seja relatado, que seja posto aqui publicamente, que a Eletrobras, responsável pela geração de energia no Brasil, energia hidrelétrica, tem uma importância essencial na nossa economia. E a senhora Miriam Leitão começa falando que nós temos a quinta energia mais cara do mundo, que temos um somatório sucessivo de mais administrações indicadas por políticos nas empresas da Eletrobras. E tenta, mais uma vez, colocar esse peso em cima de uma empresa pública. Eu quero lembrar, senhores deputados, que a geração de energia é indispensável o controle do Estado, exatamente porque é indispensável para o desenvolvimento do país. É entregar esse grande capital para empresas internacionais seria ir contra o interesse nacional. Eu diria que seria quase como um crime de lesa pátria. Porque, na verdade, a nossa Eletrobras, empresa estatal, ela vai ser entregue para outra estatal. A Eletrobras não vai deixar de ser estatal. Ela vai deixar de ser uma estatal brasileira para ser uma estatal chinesa. Porque os empregados de Furnas já estão estudando mandarim, porque sabem que o interesse é vender exatamente para o capital chinês. Então é importante que nós coloquemos aqui que é preciso lutar pela manutenção da Eletrobras controlada pelo governo brasileiro, controlada pelo povo brasileiro.
entender que aquilo que ela fala lá, que a energia, a quinta energia mais cara do mundo, porque 40% do custo da energia é exatamente de imposto. Se não tivesse esses 40% de imposto, nós teríamos aqui uma energia 40% mais barata. Isso é muito importante ser colocado para a opinião pública brasileira. Nós pagamos caro porque esse governo Temer, que não tem alternativa, coloca 40% de imposto nas contas de luz. É isso que o povo brasileiro precisa entender. Um segundo ponto muito importante nessa luta é fazer exatamente o comparativo com a BRF, a Brasil Foods. Porque essa dona Miriam Leitão, que fica dizendo repetidamente que tudo que é estatal não presta, deveria entender e pensar o que ela fala sobre a BRF, dizendo que a BRF, que está nesse momento quase que falida, sempre foi uma empresa privada. Agora, no final, administrada pelo senhor Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, um grande capitalista aqui do Brasil, que já entregou a parte dele, agora quer entregar exatamente a BRF. E é muito importante dizer que essa empresa, a BRF, sempre administrada pelo capital privado, que essa senhora fica endeusando, sempre se beneficiou nos momentos que precisava, ou na época da Sadia, ou na época da Perdigão, ou na época agora da Brasil Foods, sempre se socorreu no BNDES, sempre se socorreu no banco público, e continua sendo mal administrada. E agora, quando ela fica exaltando o senhor Pedro Parente, que poderá ficar à frente do conselho gestor administrativo, e dizendo que só se falar em Pedro Parente já subiu para quase 10% o valor das ações, é exatamente dizer a incompetência da administração privada na BRF. Uma empresa que, repito, administrada pela iniciativa privada, que ficou lá atolada em função daquela operação carne fraca, porque não conseguiu, senhor presidente, não conseguiu um controle de qualidade administrada por personalidades do liberalismo, personalidades como Abílio Diniz. E, no entanto, atolou a empresa a ponto dela não conseguir vender para a Europa. E eu quero lembrar, terminando aqui minha fala, como eu disse aqui, a BRF sempre foi socorrida pelo BNDES, mas não só pelo BNDES, foi socorrida também por todos, indiretamente, pelas prefeituras dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que dão isenção de ISS, porque elas instaladas naqueles estados, com as granjas de frangos, perus e porcos, se beneficiam da isenção municipal para se instalarem nos municípios. Então, portanto, tem também isenção de ISS. E todos nós sabemos que também o Ministério das Relações Exteriores é um dos maiores interessados, os maiores propagandistas no exterior da nossa BRF, para alavancar as vendas da empresa no exterior. Eu entendo que esse, senhor presidente, deve ser realmente um dos trabalhos do Ministério das Relações Exteriores. Incentivar nossas empresas
promover nossas empresas no exterior. Concordo. Eu só não concordo aqui é dizer que o que é do Estado, a Eletrobras, é uma porcaria. Então, se é uma porcaria, vamos vendê-la para a estatal chinesa ou estatal norueguesa ou o que quer que seja. E lembrando aqui que a estatal norueguesa que fez essa desgraça lá no Pará de vazamento de alumínio dentro do rio lá no Pará. Então, essas empresas que são boas para os países deles, mas vêm aqui exatamente nos explorar. Infelizmente, os nossos meios de comunicação, especificamente o setor de economia da Globo, fica fazendo esse enorme desserviço à economia brasileira, tentando de qualquer maneira alavancar a venda da Eletrobras, devendo prestar mais atenção nas empresas privadas, que elas tanto exaltam, mas também estão à beira da falência. Devemos defender as empresas privadas, mas não podemos, sob hipótese alguma, aceitar a venda, a entrega da Eletrobras para o capital estrangeiro.